A coqueluche é uma doença infecciosa aguda que compromete o aparelho respiratório. Ela pode ser evitada com a vacinação, mas vira e mexe coloca médicos e especialistas em alerta pelo mundo. No Brasil, entre 2000 e 2016, foram 38.500 novos casos confirmados da doença. E em 2015, o Ministério da Saúde reportou taxas de letalidade elevadas em bebês menores de 2 meses de idade. Aliás, crianças, idosos e gestantes precisam de cuidados redobrados. Vamos entender mais sobre a coqueluche com a Ludmila Aguiar, que é pediatra do Real Dor. Olá, Ludmila, muito obrigada pela sua participação com a gente. Eu queria que você começasse explicando como que a gente contrai a coqueluche. Olá, tudo bem? Então, na verdade, a coqueluche é uma doença infecciosa, né? Ela é causada por uma bactéria. E essa bactéria, ela é eliminada na secreção das pessoas que têm a doença. Então, muitas vezes você tem também pessoas assintomáticas carregando essa bactéria. Então, através da tosse, na fala, espirro, você pode transmitir essa bactéria para outra pessoa. Entendi. Então, é através do contato direto com essas secreções contaminadas. E como que a doença evolui, Ludmila? Parece uma gripe no início, né? Você pode contar pra gente? Posso. A coqueluche é uma doença de uma evolução longa. Inicialmente você acha que está com uma gripe, né? Você divide geralmente em 6 semanas, no mínimo 6 semanas de evolução. As 2 primeiras semanas você tem as características gripais, você às vezes tem uma tosse, uma coriza, um olhinho mais parecendo que está remelando, uma febre baixa. E depois dessas 2 semanas iniciais, você começa a ter uma tosse característica da coqueluche, que é uma tosse prolongada, você tosse, uma tosse comprida. Depois que você tosse, chega uma hora que você busca o ar, faz um barulho inspiratório, você tenta buscar ar, que essa é a característica da tosse da coqueluche. Então é uma tosse que tira um pouco, te deixa um pouco sem ar, é isso? Essa é a tosse? Exatamente. Você tosse e no final fica sem ar, e o ficar sem ar pode trazer consequências, principalmente nas criancinhas pequenas. Entendi. Você estava me dizendo fora do ar que é importante a questão da vacinação. Para ficar livre da coqueluche, então, só vacina? Então, para ficar livre da coqueluche, só vacina. E é importante saber que a vacinação, na verdade, ela não tem uma imunidade permanente. Então, ela não é uma imunidade para o resto da vida. Não adianta a gente vacinar as crianças e os adultos e os adolescentes não serem vacinados, que esse é o problema. Você vacina as crianças até 2 anos de idade. Na verdade, o calendário vacinal, o governo fornece essa vacina. A criança é vacinada com 2 meses, 4 meses, 6 meses, faz um reforço com 18 meses. Depois, com 4 a 6 anos, faz a outra dose. Aí entra na adolescência, começa a ficar sem a imunidade, começa a perder os anticorpos. Então, é capaz de adquirir a doença. Mas o adulto e o adolescente, eles adquirem de forma diferente, de uma forma mais branda. Então, acaba que eles adquirem a doença e transmitem para os bebês pequenos que ainda não estão com a imunização feita. Né? Então, e é uma doença com alta letalidade. Muitas crianças morrem por conta da doença. Então, o interessante é a gente ficar de olho na nossa carteira de vacinação, é isso? Porque então ela só dura durante 10 anos, é isso? Explica pra gente. Exatamente. Ela dura em média de 10 a 12 anos. É importante que o adulto, né, assim, principalmente o adulto que tenha contato com crianças, se vacine. Às vezes você nem sabe como está a sua carteirinha de vacinação, né? Você não sabe como é que está a sua. Às vezes a gente não sabe, a gente só pensa no teto, né? Que tem que fazer de 10 em 10 anos. Mas coqueluche também você tem que fazer esse reforço a cada 10 anos. E, doutora, não é muito falado, muito divulgado essa questão, né? Eu mesma não sabia. Eu talvez tenha que tomar essa vacina, fazer o reforço, né? Porque provavelmente só foi na minha adolescência e agora tem que tomar novamente. É importante falar sobre isso, então, né? Porque a população tem que procurar essa vacina, né? Ela está disponível para adultos no SUS? Então, exatamente. Por ser uma doença com uma letalidade tão alta, com consequências tão ruins, é importante a gente reforçar essa importância da vacinação. Essa vacina não está disponível no SUS para o adulto. O adulto precisa ser vacinado de forma particular. É uma vacina que custa em média entre R$80 e R$100. E o adulto precisa fazer, o adulto e o adolescente. Ela está disponível para as crianças e para as gestantes a partir de 20 semanas. E aí, falando sobre a questão da gestante, é imprescindível que ela tome essa vacina, né? Quais são as consequências para a gestante que não faz esse cuidado?
Na verdade, a vacinação para gestante é uma forma dela proteger futuramente o bebezinho dela, porque ela vai conseguir passar os anticorpos para o bebê durante a gestação, e quando o bebê nascer, ele vai ter uma imunidade temporária enquanto ele não é vacinado. E vai ser bom para a própria gestante, não entrar em trabalho de parto prematuro, né, caso ela adquira a doença durante a gestação. E essas crianças, quando elas têm coqueluche, você falou dos sintomas nos adultos, né, que tem essa tosse, parece uma gripe no início, depois tem uma tosse que é bem característica. A criança, os sintomas são os mesmos ou são diferentes? Não, na verdade os sintomas na criança são os mesmos, mas só que tem que de uma forma mais intensa. A tosse na criança, assim, é mais intensa. Depois dessa tosse, essa dificuldade que tem da criança fazer uma respiração profunda, ela às vezes fica bem roxinha, fica com cianose, pode evoluir com pneumonia, pode necessitar de ventilação mecânica. Então, a criança pequena, geralmente os menores de 2 anos, com coqueluche, são tratados, internados dentro de uma UTI, dentro de um hospital, precisando de suporte de hidratação, porque a criança às vezes tosse, aí vomita, desidrata, muitas vezes pode evoluir com pneumonia. Durante essas tosses faz queda de oxigenação, essa queda de oxigenação pode levar até mesmo a crises convulsivas. Nossa, para a criança assim, então é gravíssimo, né? Para a criança, principalmente os menores de 6 meses, é bem grave. Para menor de 2 anos é bem ruim, mas os menores de 6 meses é a faixa etária onde tem a maior taxa de mortalidade. E é por quê? Porque a criança é muito pequena, o organismo dela não tem forças ainda para lutar? Sim, acaba sendo um quadro mais rico, assim, a criança não consegue tossir direito, então essa criança ela tosse, assim, e fica mesmo sem ar. O adulto é bem mais brando o quadro, assim, dificilmente você vai ver as complicações que acontecem na criança no adulto. Mas as criancinhas pequenas são bem, inclusive pela falta da imunidade também. Entendi. E no caso dos idosos, também é grave para os idosos, né? Então, o idoso acaba entrando no mesmo fator de risco das criancinhas pequenas. A chance de evoluir para complicações como pneumonia, até mesmo essa tosse, você tosse tanto, você pode romper vasos, então você pode ter um sangramento nasal, pode fazer até mesmo hemorragia cerebral, que sim, é mais raro, mas você pode evoluir com sangramento nas fezes, evoluir com hérnias, por conta da pressão exercida pela tosse. A gente já falou no início do programa sobre a questão da vacinação, mas existe algum tipo de prevenção além disso, não? Ou então evitar essa questão do que a gente acha que vai ficar gripado, né? A gente toma uns cuidados. Existem alguns cuidados que a gente pode tomar, além da vacinação? O cuidado maior, que eu acho muito importante de fazer, é que é uma doença muito transmissível, de fácil transmissão de um para o outro. Então, sendo diagnosticado com coqueluche, você transmite essa doença por um período longo se você não se tratar. Então, em torno de umas 4 semanas transmitindo essa bactéria. Mas se você iniciar o tratamento, 5 dias depois você já não transmite. Então, é importante que a pessoa que tem o diagnóstico de coqueluche confirmado fique em casa, tire licença, que a mãe não leve a criancinha no colégio, porque dessa forma você evita a disseminação da bactéria. Entendi. Agora vamos falar do tratamento? Como é que é o tratamento nessas diferentes faixas etárias? A gente já falou da vacina, né, que é a prevenção, mas estou com coqueluche, como é o tratamento? Então, sendo diagnosticado a coqueluche, o tratamento é feito com antibiótico, né? Por ser uma doença transmitida por uma bactéria, você vai tratar com antibiótico. Então, você vai fazer um antibiótico podendo ser oral, ou a maioria dos casos você faz oral, e nas crianças pequenas você pode até fazer internado dentro de um hospital, fazendo de forma venosa. Tá, ok. Vamos então repetir essa questão da vacina, doutora? A importância da gente tomar essa vacina, em quanto tempo a gente tem que voltar lá com a carteirinha, a caderneta e ver quando que foi a última vez? Então, vamos sim. Eu acho que é importante a gente enfatizar que a gente precisa tomar conta do calendário vacinal não só das crianças, mas dos adultos e das gestantes também. Então, assim, calendário da criança sempre em dia, a criança toma, então, com 2 meses, com 4 meses, com 6 meses, e depois faz um reforço com 18 meses. E depois de 4 a 6 anos toma outra dose. E os adolescentes e adultos, é importante que seja vacinado a cada 10 anos para a vacina. Tá ótimo, doutora. Muito obrigada pelas suas informações, viu? Então tá ótimo. Obrigada a você. Tchau, tchau. E se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Até a próxima.